Olá! O debate sobre a secularização envolve muito mais do que uma disputa entre os postulados da ciência e da filosofia modernas e um progressivo distanciamento dos princípios religiosos. Está começando o programa Religare, que recebe hoje, para tratar este tema, o filósofo José Carlos Aguiar de Souza. O professor atua nos cursos de filosofia do ISTA e também ele é professor na graduação, assim como professor no programa de pós-graduação em Ciências da Religião na PUC Minas. O professor Zé Carlos, além disso, é o reitor do Centro de Ensino Superior em Juiz de Fora, o SES Juiz de Fora. Vale lembrar que, antes de a gente começar a nossa conversa, que você pode participar do Religare. Escreva para religare@tvhorizonte.com.br. Professor Zé Carlos, seja bem-vindo ao Religare. Tá joia. Obrigado. Professor, você acaba de lançar o livro Projeto da Modernidade, né? Lançado pela editora Liber Livro, com apoio lá do SES de Juiz de Fora. Como foi a experiência de escrever Projeto da Modernidade, Autonomia, Secularização e Novas Perspectivas? Olha, tratar de um tema tão complexo, em primeiro momento, ele apresenta assim, um desafio. Em muitos níveis, ele precisa de um certo fôlego para você levar assim, a cabo essa discussão que tem tantas conexões no pensamento contemporâneo. Mas eu sempre senti uma necessidade de uma definição, de um recorte sobre a modernidade na perspectiva filosófica. Eu sempre notei assim, que nós temos muito escrito sobre a modernidade, as pessoas assim, no dia a dia, na linguagem do cotidiano, confundem modernidade com a modernização tecnológica, existe essa confusão teórica. E faltava, assim, ao meu ver, uma demarcação filosófica e que apresentasse mesmo o que é a modernidade, o que são realmente, o que ela inova, o que ela traz de estrutura nova de racionalidade. Então, foi assim, uma experiência, de um certo ponto, muito gratificante, porque eu introduzo no cenário filosófico brasileiro o pensamento de Hans Blumenberg, que é um filósofo assim, tradicional, de peso no cenário filosófico da Alemanha, e agora, de algum modo, ele se torna assim, acessível ao nosso público brasileiro. Então, nós vamos tratar sobre o pensamento de Blumenberg em algum momento da nossa entrevista, mas já você dizia que há uma confusão entre modernidade e modernização tecnológica. O que nós poderíamos chamar, ou como nós poderíamos responder à pergunta, o que é modernidade? E aí começa, Flávio, os grandes problemas. Eu acho que assim, para responder esta questão, eu acho que a capa do livro, ela de algum modo assim, ilustra essa dificuldade no nível teórico. A capa na verdade, um amanhecer, um quadro chamado Amanhecer com Gaivotas. Mas quando você olha assim à primeira vista, existe uma certa dúvida. É pôr do sol? Alguns sempre olhavam e falavam, pôr do sol, que pôr do sol bonito. Outros já vinham direto e falavam, não, é uma paisagem do amanhecer. Então, essa é a dificuldade da definição da modernidade. A própria modernidade em si, a gente precisar o termo moderno, modernidade, modernização, essa confusão teórica, ele é problemático. Por outro lado, a modernidade, desde o início, foi contestada. Descartes, desde o primeiro momento, Descartes, filósofo francês, considerado assim, um dos precursores, um dos pais da modernidade, a forma como ele formula o seu pensamento, as estruturas, as bases daquilo que ele vai dizer que é o pensar, ele teve desde o início muito tipo de controvérsia, ele levantou muita controvérsia. Então é muito complicado e quando a gente faz assim, um traçado teórico, uma visão assim, daquilo que é a modernidade, nós começamos a perceber que já está inscrito no próprio projeto da modernidade o fim da modernidade. É quase que a gente só poderia traçar assim, a história do pensamento, do sujeito moderno, se isso implicar justamente na morte do sujeito e na morte da modernidade. E você aí, especialista em Nietzsche, sabe muito bem que chega nesse pensador realmente que representa uma nova passagem, você entende muito bem o que é essa questão de toda essa retórica atual da morte do cogito, da morte do sujeito. Agora, a modernidade, ela é, em princípio, a introdução de um novo tipo de racionalidade. É um novo tipo de fundamento
para o sujeito moderno ocidental e que vai ter, assim, profundas consequências em outros níveis, tanto no nível da ciência, que é o que o Descartes busca, como no nível da política, no nível da religião e assim por diante, no nível da arte. Então a modernidade, ela traz dessa novidade que é justamente buscar um novo fundamento e um novo paradigma de racionalidade. Nós sabemos que esse tema que vamos começar a falar agora, secularização, ele não é de domínio só do âmbito religioso, da relação modernidade e religião. Mas o que seria compreender a secularização nesse cenário da modernidade? Olha, a forma que, como eu uso a secularização, ela está ligada com a tese de um pensador alemão chamado Löwit, Karl Löwit, e que ele toma a secularização como um ponto para se interpretar e para se chegar ao significado da própria modernidade. Então, segundo ele, a modernidade não trouxe novidade nenhuma, ela secularizou os padrões da teologia cristã, da escatologia cristã. O que significa isso? A história tem um princípio, ela tem um fim, e essa história é guiada na teologia cristã pela graça divina que acompanha cada momento, cada evento da história dos povos, da história universal, da história pessoal. E leva justamente o delineamento do seu projeto nessa história que nós chamamos em teologia história da salvação. O que o Löwit diz é que os pensadores modernos, e a gente poderia citar, por exemplo, o Karl Marx, ou poderíamos citar o Hegel, eles colocam a razão na história, a razão seguindo uma certa padronagem que vai levar e desembocar num fim último. No caso do Hegel, um espírito absoluto, no caso do Marx, o fim da história com uma sociedade sem classes, não é, que é atingida através de um sujeito histórico, que é uma classe social, o proletariado. Então, o Löwit pergunta, o que é isso? Qual que é a novidade desse pensamento? Não tem novidade alguma. Ele simplesmente seculariza a escatologia cristã e tira Deus. E é interessante porque agora mesmo pensadores assim, contemporâneos, depois de toda essa discussão, ainda retornam à tese da secularização para explicar, por exemplo, o problema do terrorismo, dizendo justamente que isto aqui é uma forma de secularização da escatologia cristã, que são elementos teológicos que nós vamos ter que buscar a resposta para esses conflitos, né? O que foi contestado por Blumenberg. É isso que eu ia dizer, né? Você, de uma secularização da escatologia, e agora introduzindo o pensamento de Blumenberg, uma secularização pela escatologia, o que seria isso? Aí é a novidade do Blumenberg, eu acho que aí o Blumenberg nos surpreende. Porque a gente sempre pensou que foi a modernidade que secularizou e que tirou Deus, assim, de certa forma, a influência da religião na vida do cotidiano. Mas o Blumenberg diz o oposto. O Blumenberg diz que está inscrito esse processo de enfraquecimento da explicação e da influência religiosa no mundo, ela está inscrito no próprio projeto da escatologia cristã. Por quê? Porque com o conceito da criação do nada, existe ali uma dicotomia entre a ordem do ser e a ordem e a própria ordenação do ser. Ou seja, o grego, ele pensava a natureza como eterna e a natureza traria em si mesma a própria ordem e o seu próprio fim, interno ao seu próprio ser. Com a criação do nada, a ordem vem de fora. Porque Deus cria o ser e Deus cria um ser totalmente ordenado. Mas a ordenação do próprio ser, ela é advinda de uma outra matriz, uma matriz transcendente que é Deus. Então o que ele está dizendo, quem quebra, porque qual que é o fundamento de uma lei natural? É a junção do ser e da ordem, eles estão juntos. Então o fundamento da ordem do ser se dá no próprio ser. Com a escatologia, nós temos um ser ordenado, nós temos uma noção de lei natural, mas a ordem agora, ela vem de fora. Então, para Blumenberg, a própria teologia cristã seria responsável pelo processo secularizatório que nós experimentamos com a modernidade. Sim. E você diz, né, no livro que, a partir de Blumenberg, ele reflete como o que acontece é um modelo então, de reocupação.
Você falou agora da questão da escatologia, mas no livro você fala também de uma concepção de autopreservação reocupa a posição, por exemplo, da providência divina. Como se daria isso? Como, por exemplo, você diz, a lei da inércia de Newton, atributo divino, foi transferido para o mundo. E, por fim, você fala de uma terceira posição reocupada, substituição do princípio voluntarista medieval pelo mecanicismo da física newtoniana. Você gostaria de ter algum comentário? Bom, aí nós temos um mundo teórico, né, para desbravar. Bom, o que o Blumenberg está dizendo é que o projeto moderno, ele é original e ele é legítimo. E ele está justamente naquele fundamento de racionalidade que se dá a partir do sujeito, a partir do cogito cartesiano ou do eu penso kantiano. Entretanto, os filósofos modernos, eles tinham algo novo, substancialmente novo, mas eles se sentiram na obrigação de dar respostas para uma problemática cristã. Qual é a problemática cristã? O sentido total da história. Porque é assim que a teologia cristã vê. A história possui uma dimensão final em toda a sua plenitude, em todos os seus momentos, até chegar ao fim da história, que é, de fato, a vinda de Jesus Cristo. Vamos interromper um instante, José Carlos, e para você poder desenvolver melhor, né, com mais tempo. Nós vamos fazer uma breve pausa, né, aqui na nossa conversa, e voltaremos em instantes com o professor Zé Carlos Aguiar e o programa Religare, Conhecimento e Religião. Voltamos com Religare. Hoje conversamos sobre modernidade e religião com o filósofo e professor José Carlos Aguiar de Souza. Professor José Carlos, no final do primeiro bloco eu precisei interromper a sua explicação sobre esse processo de, poderíamos dizer, substituição do imaginário religioso, não, e antigo, né, por novos modos de compreensão do mundo. Como era mesmo? O que o Blumenberg está tentando é justificar que a modernidade traz algo novo, mas que ainda assim ela tem nos seus padrões, nos seus autores, ela tem assim resquícios ou sinais que levariam a fundamentar a tese da secularização de Karl Löwith. Então o que ele diz é que a modernidade tem algo novo e ele vai situar isso nessa nova racionalidade aí fundamentada numa razão autônoma que ele chama que Descartes chama de cogito. Entretanto, isso é que é interessante no Blumenberg, ao invés da modernidade ter seguido os conselhos do Descartes e começado do nada, ou seja, ela visto, tá bom, qual é a agenda da modernidade? Quais são os problemas da modernidade? Então a modernidade ficou presa tentando responder aos problemas que são problemas cristãos. Por exemplo, o sentido total da história, o sentido total da existência. Então o Blumenberg vai chegar e vai dizer, olha, a razão, apenas uma razão autônoma, fundada em si, ela não tem capacidade de falar o sentido todo da história. Isso é um problema cristão. Então, mas esse problema não é um problema moderno. Agora, é interessante que o Blumenberg, ele advoga uma radical, por assim, uma total ceticismo em relação a essas grandes questões metafísicas. Para ele, essas grandes questões de sentidos, essas grandes perguntas, elas não fazem parte do projeto circunscrito de uma razão autônoma. E para ele, então, a modernidade deveria se voltar e começar, de fato, a dizer quais são os problemas. O que nos confrontam? Não haveria, então, nenhum espaço para essas questões? Para o Blumenberg, não. Para o Blumenberg, a partir, por exemplo, se os cristãos quiserem continuar falando, eles falem, tudo bem, tranquilo. Mas essa não é um problema da agenda da modernidade. Para ele, teria que ser algo totalmente circunscrito. Então, o ceticismo do Blumenberg é um ceticismo muito acentuado.
em relação a essas grandes questões. Então é assim que ele defende, ele está dizendo, olha, houve de fato esta aparência de secularização, mas é porque você tem autores modernos tentando reocupar uma substância nova, tentando responder às questões que são velhas. Mas a substância é nova, e a substância é essa estrutura de racionalidade. E o tema da autonomia, né, ele então é central nessa agenda da modernidade. Qual que é o lugar do sujeito? Eu acredito que o lugar da razão autônoma é o fundamento depois de tudo que vai ser criado no mundo ocidental. Você vê, por exemplo, o que é a autonomia? A racionalidade antiga, ela tinha o seu fundamento num elemento teológico. Se você pensa, por exemplo, vamos pensar muito mais próximo de nós, assim, o pensamento cristão, vamos pensar em Santo Tomás de Aquino. O fundamento último da racionalidade é a noção da iluminação divina. Santo Tomás, ele considera que existe uma ordem natural, mas existe uma ordem sobrenatural que, em última instância, funda toda a verdade que nós conseguimos de uma forma natural do nosso próprio pensar. Para a autonomia da razão moderna, não existe nenhum elemento vindo de fora. Se você pega, por exemplo, em Descartes, ele faz uma dúvida em que ele duvida de tudo. Ele toma o elemento teológico como sendo na figura de um gênio maligno que esteja querendo nos enganar, e ele vai encontrar uma verdade primeira, da qual ele não pode duvidar, na própria estrutura do cogito. Então é o cogito agindo de forma metódica que ele vai encontrar em si o fundamento de toda a racionalidade subsequente. Vamos ver essa influência, por exemplo, na política, em Hobbes. Se você perguntasse a Santo Agostinho por que nós vivemos em sociedade, ele responderia: Deus nos criou naturalmente sociais e sociáveis. Então, o fundamento da vida social, ela se dá onde? Ela se dá na própria natureza humana, criada como algo social. O Hobbes vai dizer, não, o homem é fundamentalmente, de algum modo, ele é um indivíduo separado dos outros, e ele funda a sociedade num contrato social. Por quê? Porque ele é sociável? Não. Porque ele gosta do outro? Também não. Porque ele quer preservar a sua vida e a sua propriedade, porque nesse estado anterior à sociedade é um estado de guerra, o homem é lobo do homem. Então vocês veem que a primeira definição que a modernidade ocidental dá para o ser humano, ele é indivíduo, um indivíduo autônomo, ciente da sua própria individualidade e que vê no outro uma ameaça. E é esse indivíduo que vive com o outro justamente por uma questão muito simples. Ele quer preservar a sua vida, ele quer preservar a sua propriedade. Então, o fundamento da vida social não é mais um fundamento divino, é um fundamento aonde? Numa razão autônoma. Eu perguntaria, professor, num mundo com tantos religiosos e tantas religiões, a agenda da modernidade conseguiu fazer valer seus princípios, seus projetos? O projeto da modernidade colou? Olha, nós estamos sofrendo uma certa desilusão com o projeto da modernidade, né? Mas você tem que ver no primeiro momento o grande fascínio que esta autonomia gerou foi justamente aquilo que a gente poderia dizer o sucesso metodológico da ciência. Ou seja... Agora, me permita um parênteses, porque a própria ciência, de certa forma, eu lembro de Nietzsche, não? A própria ciência, de certa forma, ela se metamorfoseou, digamos assim, daqueles princípios religiosos. Bom, você já explicou isso, né? Uhum. Então, quando eu falo do religioso aqui, também entendo o científico, também entendo o filosófico, não? Mas eu acho que essa não é a questão no século XVII. No século XVII, você tem a ciência como nós a conhecemos hoje, que também está passando por um sério escrutínio dentro da própria ciência, né? Sim. Então, eu acho que assim, nós temos uma desilusão. Mas a ciência, sem sombra de dúvidas, ela tem um sucesso metodológico. Se você pensar assim, o projeto que Descartes diz, o cogito é senhor e dominador da natureza, a ciência, ela realmente encontrou e ofereceu todas as possibilidades para que o homem ocidental pudesse exercer um domínio efetivo do mundo, né? E a partir dali, no século XIX, você vê como é que isso influenciam as religiões. No século XIX, a cientificidade era uma marca
inclusive até a própria teologia, nós começamos, existe uma grande revolta justamente pela contaminação da teologia, pelo método racionalista, existe que é chamada revolução, a revolta dos clérigos, né, contra essa contaminação da teologia por esses padrões de racionalidade. O próprio discurso religioso se apresenta com nomes de ciência. De ciência, né? Nós temos até uma ciência da religião, né, que nós buscamos, né, exatamente. Então você vê ali que ninguém conseguiu se manter de algum modo imune a essa nova concepção e a esse novo fundamento. Mesmo os religiosos, né, as pessoas mais religiosas, elas não se mantiveram, assim, por exemplo, imunes. Olha, todo mundo acredita em liberdade de expressão. Nós temos aqui um movimento ecumênico que é o reconhecimento do outro, né, como sendo o outro na questão religiosa. Tudo isso, liberdade de expressão, direitos humanos, liberdade religiosa, ela é fruto de uma autonomia da razão, né? Nós temos isso depois pela vertente religiosa também, mas a vertente assim moderna, autônoma, ela faz do projeto moderno um projeto que não pode ser simplesmente descartado e dizendo, por exemplo, olha, ele é uma mera secularização, ele não tem nada de novo. Ele introduziu uma nova praxis. O problema agora, eu acho que aí talvez entra na sua própria linha de pesquisa, é que ela gera uma grande prática, uma prática nova, mas ela não está conseguindo dar uma fundamentação para esta prática. Que é o problema, por exemplo, do atual Papa, o Bento XVI, ele tem escrito muito sobre isso, e ele dizendo justamente que aí é que surge, de novo, a necessidade da questão cristã oferecer, de algum modo, um fundamento que sustente o mundo ocidental como nós o conhecemos. Sim. Mas essa é uma outra discussão. Sim. Seria ousado perguntar assim, o que nós devemos esperar para o futuro, mas eu vou na sua própria pista, que você conclui o livro dizendo novas perspectivas. Nós temos apenas 1 minuto, então em 1 minuto, que novas perspectivas nós temos, né, desse projeto da modernidade? Olha, eu acredito que a grande questão para mim das novas perspectivas é que nós temos a verdade, nós temos a possibilidade, né, de obtermos verdades, mas nós não poderemos ter nunca, como queria a modernidade, um princípio de certeza. Então, eu acho que a grande insegurança que nós temos é que nós temos práticas, assim, vamos pensar assim, a verdade traduzida em termos da ética. Nós não deixamos de ser éticos, mas nós não temos nem a fundamentação e nem um princípio de certeza universal, que é a pretensão da razão moderna. Eu acho que toda essa questão assim, de insegurança que nós estamos sentindo é justamente porque talvez a gente queira este princípio de certeza, mas esse princípio de certeza nas novas perspectivas é uma realidade que nós vamos ter que dar conta. Como é que foi a recepção do seu livro? Olha, eu acredito... Você lançou no ISTA, não? Eu lancei no ISTA, está marcado alguns lançamentos. Eu acredito que tem sido uma repercussão assim, muito boa, eu estou muito satisfeito e agradeço também a possibilidade de vir aqui falar sobre o livro. Bom, é um prazer para nós, né, poder recebê-lo aqui no nosso programa, poder lançar o livro aqui na TV Horizonte. Talvez a PUC Minas deva preparar também o nosso programa de pós-graduação em Ciência da Religião, não? Deva preparar também o lançamento e um debate sobre o projeto da modernidade. Zé Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Obrigado a você por prestigiar nosso programa. Se você quiser fazer alguma pergunta ao professor Zé Carlos ou deixar alguma sugestão, você pode enviar uma mensagem para religare@tvhorizonte.com.br. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.